Boa tarde, gente. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês agora, ele está relacionado com o que eu vou desenvolver ainda na minha dissertação, agora no meu mestrado. Então, eu estou aqui há 11 meses no mestrado e a gente faz as disciplinas antes, e aí, depois de finalizadas as disciplinas, a gente começa a desenvolver o trabalho de dissertação. Então, ele é uma apresentação bem introdutória. Então, seria algo mesmo para explicar para vocês quais são as minhas perspectivas, as nossas perspectivas do LPM para a minha dissertação, tá? E embasar vocês sobre o histórico da realidade virtual aqui no laboratório. Primeiro eu vou introduzir falando sobre a realidade virtual, o que é a realidade virtual e o histórico dela, do desenvolvimento dessa técnica. Em seguida, vou explanar um pouco sobre as aplicações gerais da realidade virtual, nos diversos campos em que ela é aplicada hoje em dia, e a aplicação dela especificamente na mineração, o uso da realidade virtual no LPM e as perspectivas para o uso do LPM, e aí é onde estaria atrelado as nossas ambições para a minha dissertação de mestrado. E, por fim, as possibilidades de uso de realidade virtual, aí o que a gente vê. Então, a gente pensa em realidade virtual e a gente já fica, meu Deus, que técnica maravilhosa, que achado da humanidade, né? Eu acho que é todo mundo e fica, meu Deus, que técnica. Só que a realidade virtual ele é um conceito, se vocês estão vendo essas referências que eu estou trazendo, referências de 92, 94, 99, 2000, ele é um conceito que ele é fundamentado há bastante tempo. É uma maneira de visualizar, manipular, interagir com computadores e dados extremamente complexos. E uma outra citação diz que são simulações computacionais em tempo real, do mundo real, nas quais o realismo visual, o comportamento do objeto e a interação do usuário são elementos essenciais. Ou seja, a realidade virtual, ela tem o objetivo de entregar ao usuário, no momento em que ele coloca o headset, fazer com que ele se insira em um outro ambiente, em uma realidade em que ele não está. Ou seja, traz para esse usuário um ambiente em que ele vai ficar completamente focado, ele vai interagir e ele vai conseguir desenvolver e praticar o que foi proposto para aquele ambiente que foi desenvolvido. Só que a gente pensa o quê? Realidade virtual, como eu já falei, é algo muito antigo, mas não, a gente tem a realidade virtual aí como uma técnica, se a gente pensar em realidade virtual como um ambiente em que, uma técnica em que tu coloca o usuário a se sentir interagindo com algo e fora da realidade dele que ele está, é uma técnica muito antiga, ela é datada aí de 1838 com o primeiro estereoscópio, quando Charles Whiston, ele percebeu que quando a gente visualizava duas imagens bidimensionais em cada olho, a gente via uma imagem tridimensional. Então, isso já era uma técnica de realidade virtual. Em 1939, a gente tem o Viewmasters, que eu acho que todo mundo aqui já brincou com isso, eram aquelas câmerazinhas de quando a gente era criança e ficava passando imagens de animais de zoológico, aquilo é uma técnica de realidade virtual. E em 1900, já aí deu uma pausa ali, né, em 1939, e aí chegando ali em 1960, ali na década de 60, a galera começou a entender, sabe, o que a gente pode fazer com realidade virtual? O que pode ser feito? E o que foi definido? Assim, não, chegou um cinematógrafo, o Morton Hallett, e ele desenvolveu uma cabine cinematográfica, que é o sensorama, onde a pessoa que estava ali avaliando, vendo aquele filme, ele não tinha somente o sentido do áudio e da visão. Ele também tinha o sentido do olfato e dos movimentos da cadeira. Isso na década de 60, quando foi patenteado. E ele ainda desenvolveu, na década de 60, o primeiro Head Mounted Display, que em tradução livre aí seria um monitor montado na cabeça, e que ele seria o benchmarking do que a gente utiliza hoje, que seriam os nossos headsets. Só que eles não tinham rastreamento quando ele montou, né, que foi o primeiro, que foi o Telesphere Max. Ele não tinha esse rastreamento de movimento hoje. Hoje os headsets, a gente mexe a cabeça de um lado para o outro, para cima para baixo, ele rastreia o movimento. Já em 1968, o Ivan Sutherland e o Bob Spruill, eles desenvolveram a Sword of Damocles, que foi o headset que, de fato, conseguia transmitir imagens feitas por computador e não por uma câmera, só que eram wireframes, assim, só uns quadradinhos assim, de wireframes muito,
muito rústico, né? Muito primitivo. E o problema era que não dava muito conforto para o usuário, porque o usuário ele ficava preso ali na cadeira e não conseguia a cabeça. E em 1987 foi onde, de fato, foi definido a realidade virtual. Ela já era, então, foi determinado qual era a denominação dela, com a criação do Laboratório de Programação Visual. E em 1995, houve a tentativa de comercialização da realidade virtual mais uma vez pela Nintendo com o Virtual Boy, só que esse brinquedinho não deu muito certo, porque ele não dava uma boa jogabilidade, porque os gráficos dele só eram vermelho e preto, e a posição do usuário era muito ruim, o usuário não tinha tanta facilidade. E agora, no século XXI, a partir do Oculus Rift, que foi lançado em 2014, houve uma explosão aí dos headsets da realidade virtual com as empresas como a Google, a HTC e outras. Então, a gente imagina a realidade virtual como algo aplicado muito para cinema ou para o entretenimento, mas a gente tem a realidade virtual aplicada em diversas áreas e é uma gama de possibilidades. A realidade virtual no treinamento militar ela está relacionada a inserir aquele militar, aquele soldado, num ambiente e fazer com que ele treine e se prepare para situações que ele possa encontrar no campo de batalha ou em alguma situação operacional, fazendo com que ele não seja inserido ali naquele risco de vida. Né? Na medicina, a realidade virtual ela pode ser aplicada no tratamento terapêutico, na questão relacionada com quando o médico ele pode fazer planejamentos de cirurgias através de imagens desenvolvidas pela tomografia ali 3D, ver o órgão em tamanho real e já fazer o planejamento da cirurgia é muito importante ser colocado em condições cirúrgicas. E no mercado imobiliário seria basicamente para mostrar ali, fazer uma tour com o cliente, que ele fosse de fato no... A realidade virtual na mineração, ela tem uma demanda muito grande, porque a gente trabalha com um ambiente em que tem que se ter muita certeza, né, ou tem que buscar ter muita certeza dos dados. E atualmente a gente vê a realidade virtual aplicada na mineração muito relacionada à visitação de mina virtual, que eu acho que é a carro-chefe da aplicação da realidade virtual. E nesse caso, seria mais para os executivos ou para investidores, para demonstrar as unidades de operação de minas sem levar esse visitante ao risco da operação. Atualmente, a gente tem visto muita aplicação da realidade virtual na capacitação e treinamento de operadores para tentar fazer uma otimização ali do processo de escavação, carregamento, transporte de material, para tentar melhorar a eficiência desse equipamento, redução de consumo de combustível, a gente tem muito disso. Assim como a conscientização de riscos, que a gente sabe que mineração é uma área bastante risco. E a reconstrução de acidentes é uma área bem interessante, porque a gente precisa estar avaliando os acidentes ou quase acidentes que ocorrem na mineração e fazer um ambiente onde está reconstruir esse cenário, né, que aconteceu um sinistro, seria interessante para evitar qualquer tipo de ocorrido. E as análises de riscos também, né, fazer uma reconstrução do que aconteceu e avaliar isso. E em relação à visualização de dados, seria mais especificamente a nossa ambição ali, né, de trabalhar os dados, visualizar modelos de blocos, dados geomecânicos, avanços de lavra, e visualizar isso em escala real. E agora, em relação ao uso da realidade virtual no LPM, em 2014, o professor Rodrigo Peroni, juntamente com o Instituto de Informática, Realidade Virtual, daqui da URGS, eles fizeram uma parceria e desenvolveram junto com eles, uma interface tátil para navegação em mina subterrânea. Por quê? Eles queriam desenvolver uma linguagem tátil, um equipamento em que pudesse ser utilizado, e eles viram no ambiente subterrâneo uma oportunidade. Porque a gente sabe que na mina subterrânea, por conta dos fumos e dos explosivos e da questão da iluminação ali ser precária, não é possível ter comunicação com o operador completamente por conta do visual. Então, a gente imagina se um operador está em uma situação de risco, como é que a gente pode tentar tirá-lo dessa situação de risco pelo visual, né? Pegando ali um equipamento e ele vendo ali. Então, eles imaginaram
que não seria possível. Depois foi verificado, tá, e de forma auditiva, como a gente pode imaginar? Só que a gente sabe que um ambiente subterrâneo é um ambiente onde tem muita reverberação de som por conta dos equipamentos. E, além disso, eles usam, né, o protetor auricular. E não seria possível estar tentando passar essas informações para eles, então eles entenderam que usar um equipamento com linguagem táctil fosse mais interessante. Então eles desenvolveram um sim, onde ele tinha vários motores ali e faziam vibrações em partes específicas da cintura ali da pessoa e dos lados. E eles primeiro inseriram esse usuário, ensinaram para eles essa linguagem, onde mostrava o que significava cada tipo de vibração. E depois eles utilizaram, nessa época, lá no laboratório eles estavam utilizando. E aí o usuário ficava ali no joysticker com um óculos 3D, né, direcionando de acordo com o que era ordenado para eles pela linguagem tátil. E o objetivo era que eles saíssem de um ambiente de risco e se encaminhassem para uma cabine de resgate. E foi isso que eles fizeram. Eles conseguiram fazer com que a maioria das pessoas saíssem desse ambiente a partir dessa interface tátil. Nesse ano, o Henrique Shibata apresentou a tese de doutorado dele, onde ele desenvolveu um trabalho relacionado com uma interface em realidade virtual, onde eram realizados treinamentos para novos pilotos de VANT. Inclusive, essa interface dele é utilizada para treinar os alunos na instituição. Acho que a maioria já são treinados em inteligência. Mas ele criou um cenário em realidade virtual, onde se simula, onde faz um treinamento, um joguinho onde a pessoa vai estar ali mexendo no drone. E eu vou passar para vocês tenho só bem rapidinho sobre como é. Ah, não. Tá. Então, vou passar de novo para vocês da internet, tá? Vale a pena. Já tá indo, né? Sim, gente, é o seguinte. Hã? Então, esse ambiente de interface, os usuários eles tinham que passar por algumas fases do jogo. E isso é para treinar o desenvolvimento deles. Esse tablet seria a visão da câmera, drone no caso. E aí ele tinha vários obstáculos, várias missões que ele tinha que fazer ali. No caso, ele está pegando. E aí esse ambiente assim mais externo que vocês estão vendo, dá até para ver o drone que ele vai pegar esse cubinho ali. Seria a visão realmente do piloto do drone. Então isso dava uma boa interatividade e realmente o usuário estava ali pilotando o drone, né? Essa que é a intenção da realidade virtual, é fazer com que o usuário de fato pratique a atividade para quando ele for fazer na realidade, no ao vivo, ele consiga. Não, pode. Posso? Então, a partir desse desenvolvimento desse trabalho, foram perguntadas algumas situações. O controle da aeronave virtual apresenta as mesmas funcionalidades que um equipamento real?
E 50% das pessoas disseram que sim. Ou seja, isso comprova que a realidade virtual, ela de fato insere aquele indivíduo num ambiente onde ele se sente presente, de fato, realizando a atividade que ele vai realizar na vida real. E o simulador ajudou na experiência de voo ao utilizar o equipamento real, 70% das pessoas. Atualmente, no LPM, a gente utiliza a realidade virtual para fazer a modelagem de voos onde é mapeado algumas minas. É feita a coleta de dados, o mapeamento é feito por drone. E é feito o processamento de dados, e então esses dados eles são gerados os sólidos, que seria essa imagem em branco, e o ortomosaico, que seria ali o compilado de fotos. E a partir disso é transmitido para a View. Eu vou mostrar aqui como é que funciona o 3D, mas não do ParaView, mas que é onde a gente processa os dados. Estão vendo que é uma imagem 3D, ela tem alta qualidade. Falando pessoal do... Vê esse outro ali. Então deixa. E simplesmente era uma cava feita a partir do processamento de fotos. Enfim, e quais são as perspectivas para o uso no LPM? A gente ambiciona que a realidade virtual seja aplicada aqui no LPM para realizar uma análise desses dados de planejamento, porque assim, no planejamento de mina, a gente precisa avaliar os dados para que as escolhas sejam feitas assertivas, né? A gente seria avaliar esses dados assim, na nossa frente ali, a gente inserido nesse ambiente, totalmente focado nele e tentar visualizar tudo que fosse possível, né? Modelos de blocos, geomecânica, os polígonos de avanço da lavra, os contatos entre litologias, a geotecnia, né, que eu já falei, verificar questões de diluição. E essa seria a nossa ambição, avaliar cenários e tentar verificar como seria visualizar esses dados juntos, talvez. Essa seria a nossa ambição. E aí o que a gente imagina? Que seria feita a coleta de dados, onde a gente teria os dados geológicos, provavelmente modelo de blocos, nosso mapeamento, que a gente já faz hoje em dia, onde gera o sólido e o ortomosaico, interagir também com a modelagem geométrica, que seriam os produtos que a gente gera aqui no laboratório, seriam os designs que a gente trabalha nos softwares de planejamento. Eu não sei se vai rodar o vídeo, que é o último, que só é do que a gente imagina. Para eles vai rodar. Né? Então, aqui a gente está expondo da Newmont, esse vídeo. E é um ambiente virtual, né, de realidade virtual, onde foi carregado tanto dados reais, quanto dados de planejamento, palavra, ali, e eles são observados em realidade virtual, dá para analisar os equipamentos, a gente podia também colocar ali modelos de blocos e outros tipos de visualização. E aí ele entrando ali. E essa seria a nossa missão, a gente trabalhar com dados, tanto quanto carregar o que a gente produz no laboratório. Esse é o que a gente... E, quem sabe, ter uma interface parecida com essa, né? Onde a gente pudesse estar escolhendo o que a gente queria ver na mina. Visualizar o modelo de blocos, visualizar dados de passe ali, de contato, enfim.
E quais seriam as possibilidades para o futuro? A gente imagina assim, meu Deus, tá, já tem realidade virtual, a gente pode trabalhar com realidade aumentada, que seria basicamente o que acontece com o Pokémon Go ali. A gente está no ambiente de real e a gente insere imagens ficcionais ali, mas no nosso ambiente, sem estar imerso em um novo ambiente. E a gente podia utilizar, sei lá, na perfuração na perfuração para escolher qual o local exato de acordo com tá ali o operador na área e ele visualiza onde de fato ele vai. Ou verificar contatos de rocha onde não é possível utilizar olho nu, mas feito imagem por imagem. Além disso, dados de navegação e assistência de operadores de equipamentos móveis, verificar como é que a manutenção e reparo na hora da manutenção, qualquer tipo de solicitação que seria necessária. Além disso, o que a gente podia ambicionar em relação à realidade virtual? Uma visão mais colaborativa, porque até então a gente vê o usuário sozinho, imerso naquele ambiente, mas por que não imergir todos de forma focada e colaborativa nesse? Uma total interatividade com os dados, onde ele pudesse demarcar o que de fato ele quer expor para as outras pessoas, e uma interface melhor com outras áreas. E é isso. Me apresentação aqui. Muito obrigada, gente, meu contato, e tirem suas dúvidas.